E eu quero falar hoje sobre a Operação Última Milha. A Operação Última Milha trouxe informações escabrosas sobre o acompanhamento, monitoramento de lideranças políticas, do jornalismo e do judiciário brasileiro de forma ilícita pela BIM paralela do governo Bolsonaro. Isso é um escândalo internacional e nós devemos exigir de forma coletiva que a população se mobilize frente a esse absurdo. Parlamentares ligados ao PP, Partido Progressista, parlamentares ligados ao MDB, parlamentares ligados inclusive ao PL, Partido do Bolsonaro, monitorados a mando do governo de forma ilegal. Os seus passos, onde iam, fora do seu horário de serviço, com quem se relacionavam, suas mensagens, tudo sendo monitorado de forma ilícita, espionagem barata, arapongagem, ataque à democracia, fascismo na 10ª potência, realizado pelos representantes do Bolsonaro, e tudo indica que tem assinatura do Carlos Bolsonaro, e tudo isso coordenado pelo Ramagem, que hoje é pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. 4 presos, prisões preventivas, dezenas de mandados de busca e apreensão, e isso é só a ponta do iceberg. Inclusive o presidente da Câmara dos Deputados monitorado, Arthur Lira. Os presidentes do STF, 2 presidentes do STF monitorados. E essas pessoas têm a cara de pau de falar em democracia. Queriam golpe de Estado, tentaram no 8 de janeiro e monitoravam, utilizando dinheiro público e equipamentos ilícitos, tentavam de todas as formas atacar e destruir a nossa democracia, inclusive atacando a soberania popular do voto e atacando a liberdade individual de todos os cidadãos e cidadãs do nosso país. Prisão ao Bolsonaro, prisão a todos os criminosos que se utilizaram da ABIN, que é a nossa CIA, caso não saibam, que foi utilizado inclusive para contra-inteligência de investigações que envolviam Flávio Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, e utilizavam a ABIN para propagar fake news, mentiras, pago com dinheiro público. Onde estão os moralistas? Onde estão aqueles que são contra o crime? Que querem dizer que o dinheiro público tem que ter um cuidado com o dinheiro público tem que ser utilizado de forma ética? Deveriam estar aqui nessa tribuna nesse momento. Mas nós vemos que os fascistas, eles modulam o discurso, que a extrema-direita não tem nenhum compromisso com a democracia e com as liberdades individuais. São liberais de goela, liberais de oportunidade, porque querem o Estado máximo. Eu já vi fascista ou pessoas que eu considero simpáticas ao fascismo dizendo que não são fascistas, que isso é um argumento idiota. Porque o fascismo é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, e eles são liberais, eles querem privatizar, eles querem entregar tudo para iniciativa privada, logo não são fascistas. Que é Estado máximo, mais claro do que eles fizeram com a BIM paralela? Isso é Estado máximo, controle máximo sobre a vida das pessoas, sobre a oposição, sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, na sua individualidade, e não tiveram problema algum de utilizar o estado máximo de controle para saber, inclusive, o que a Polícia Federal investigava, o que as polícias civis investigavam, dos casos escabrosos de corrupção da família Bolsonaro e seus aliados. Aliados
próximos ao Bolsonaro eram monitorados porque eles tinham medo que ele poderia roer a corda em algum momento, poderia dar com a língua nos dentes. Era uma máfia estabelecida no governo federal. Felizmente foi derrotada. Mas agora temos que colocar todos na cadeia. E tem que ter um repúdio coletivo. Independente de ser de esquerda, de direita, tem que ter um repúdio coletivo da sociedade e dos políticos e do judiciário e do Ministério Público contra esse absurdo e contra tudo que representa o Bolsonaro. Muito obrigado. Só imagina o que ia acontecer se o Lula tivesse mandado a agência de inteligência brasileira espionar adversários políticos, ministros do STF, jornalistas. Para início de conversa, o Jornal Nacional ia começar às 10 horas da manhã. Os bolsonarentos então iam chamar de ditadura. Olha que absurdo, que governo criminoso, espionando seus adversários. Mas, na verdade, isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. Aí os bolsonaristas estão caladinhos, sem falar nada. Imagina se o Lula manda espionar 4 ministros do STF, como o Bolsonaro fez, olha lá. Mandou espionar o Alexandre de Moraes, o Xandão, né? Queria encontrar algum podre dele para usar contra ele. Mandou espionar o Barroso também, que o Bolsonaro xingou várias vezes. O Toffoli e o Fux também. Agora, isso aqui me pegou demais. Eles mandaram espionar políticos também. E mandaram espionar o Arthur Lira, que era aliado do Bolsonaro. Eles não confiam em ninguém, né? Só acho que o Arthur Lira não vai ficar muito feliz e vai dar uma resposta aí para os bolsonaristas. Além do Lira, o Kim Kataguiri, a Joyce, o Renan Calheiros, o Randolph Rodrigues, uma galera. E claro, como não podia faltar, ele mandou investigar também algumas jornalistas, como a Mônica Bergamo e a Vera Magalhães. Ah, se fosse o Lula, hein? Se fosse o Lula... Seus patriotários, como é que vocês estão se sentindo sendo chamados de burros nos grupinhos do Zap Zap dos ladrões de joias? Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha, então deixa eu estragar o seu dia. Quem diria que um dia eu iria concordar com o bolsonarista, hein? Deus é mais, depois desse vídeo eu vou digitar 3 na calculadora 1000 vezes pra ver se desintoxica. Em mensagens enviadas para o Bolsonaro, o ACEP planejava aquela velha estratégia de defesa deles, dizer que é tudo fake news. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas até hoje o Bolsonaro não conseguiu se defender de nenhuma acusação. É sempre partindo do princípio de que tudo é mentira e por isso ele não tem o que responder. O ACEP aconselhou o Bolsonaro a tratar o roubo das joias como fake news. O povo nem vai entender isso, ou seja, tá chamando vocês de burros, e o pior é que eu não discordo. Ele resumidamente sugeriu aquilo que a gente já tá cansado de dizer que eles fazem, dar sempre uma resposta genérica para uma mentira não comprometer a outra, e conforme os fatos vão sendo divulgados, eles vão ajustando a versão da nova mentira. Até porque eles sabem que no final o gado vai continuar acreditando neles, já que essas porra não leem, não estudam, não fazem nada, além de ficarem se desinformando através deles. E tá aqui a estratégia que ele havia mandado pro Bolsonaro, sem adentrar em detalhes em questões de leis nem nada, porque o povo não tem tempo para ler e nem vai entender isso. Ou seja, eles fazem vocês de patriotas